desta semana tinha um título: Por que testemunhar? A pergunta que eu faço para você agora é a seguinte: por que você é adventista? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia numa passagem bíblica que tem sido muito falada no Brasil nos últimos tempos, que é João capítulo 8, verso 32. Eu gostaria que você abrisse aí, é uma passagem muito conhecida no meio adventista. O nosso maior evangelista aqui na América do Sul, pastor Luiz Gonçalves, gosta muito dessa passagem, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nela. Enquanto você está procurando aí, você já pensou em por que você é adventista? Sendo que em meio a tantas denominações, por que você escolheu essa? Você poderia estar na católica, na Assembleia de Deus, você poderia estar na metodista, você poderia ser um neopentecostal, da Universal, da Renascer, da Internacional, da Mundial, mas por que você é um adventista? Por que você escolheu estar aqui? Será que foi por convicção ou será que foi apenas por uma escolha? Será que foi porque você viu na Bíblia que há um fundamento da mensagem adventista, ou porque você é filho, neto, bisneto de adventista? Será que é porque você viu que a igreja é um movimento profético, ou é porque você tinha amigos que jogavam bola com você, e a amizade foi tão grande, você descobriu que eles iam à igreja, começou a ir na igreja com eles e ficou lá na igreja, sem saber o motivo em especial? Pare para pensar nisso. Essa é uma pergunta importante para nós hoje no século 21, nessa era que não é só pós-moderna, mas para alguns é pós-cristã e pós-verdade. Em meio a tanto relativismo no qual vivemos, em meio a tanto relativismo da geração atual, nós devemos seguir a Jesus. Por quê? Por que seguirmos a Jesus então numa religião tão fundamentalista quanto a adventista? E por que eu falo que o adventismo é fundamentalista? Porque o conceito inicial de fundamentalismo que surge do meio teológico é a ideia de que fundamentalista não é homem-bomba. Tem pessoas hoje, por causa dos noticiários de TV, que começam a falar: adventista é fundamentalista, então eles devem ter a bomba de PVT para jogar na minha casa. Não, não é isso. Fundamentalismo não tem a ver com bomba. Mas o fundamentalismo, dentro da linguagem teológica, tem a ver com o seguinte: crer que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Não só um trecho, não só uma parte, mas toda a Bíblia. A igreja adventista, ela é fundamentalista. Em que sentido? No sentido que a igreja adventista acredita que o mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. E para o adventista é natural acreditar nisso, porque somos adventistas do 7º dia, guardamos o sábado, e o nosso fundamento para a guarda do sábado está lá atrás, lá na criação do Gênesis. Então, para nós crermos na criação em 6 dias e um descanso no 7º dia, se torna natural. Agora, para outros que não creem na importância da guarda do sábado, por que precisam acreditar na criação em 6 dias? Hoje existem várias correntes dentro do cristianismo que acreditam que devemos viver apenas baseados no Evangelho, e que Cristo é a chave hermenêutica para interpretar toda a Bíblia. Pensar nisso parece até bonito, mas é só o Evangelho que traz luz a toda a Bíblia? Será que essa afirmação é 100% correta? E será que com isso o Evangelho passa a estar acima do restante das Escrituras? Será que existem níveis de inspiração aonde o autor dos Evangelhos ele está acima do autor, por exemplo, do Antigo Testamento, dos autores do Antigo Testamento? Será que os autores do Evangelho estão acima de Daniel, acima de Isaías, acima de Jeremias, acima de Moisés, acima da Torá? Será que isso é uma realidade? No mundo em que vivemos hoje, muitos buscam esse tipo de ideia. Hoje nós vivemos então em um mundo onde há gerações em conflito, e os conflitos muitas vezes são relacionados principalmente à concepção de que é verdade, a questão do relativismo. O conflito entre a verdade e a cultura é um conflito presente neste momento em que vivemos. O conflito entre as gerações, as pessoas com 30, com 40, com 50, com 60 anos, e as pessoas de 20, e entre si, as pessoas de 50 com as de 30, as de 40 com as de 20, isso também é normal. Agora, a grande questão que nós vemos hoje também é que existe um outro tipo de conflito. Não só o conflito da cultura com a verdade, não só o conflito
das gerações mais velhas com as mais novas. Mas existe também um conflito entre a verdade e a relevância. Qual é esse conflito? Para você entender. É o seguinte, bom, isso aí pode até ser verdade mesmo, do jeito que você está falando, a pessoa pode falar isso para você, mas isso é relevante hoje? Isso é importante para esses dias? Que nem a igreja adventista até pode ser uma boa igreja, tem pessoas boas, assim como muitas outras, mas seguir o que a igreja adventista segue é relevante nos dias atuais? Você já parou para se perguntar sobre isso? Na realidade, Jesus diz que a verdade é extremamente relevante. Por isso que eu convidei você a abrir a Bíblia comigo hoje em João capítulo 8, verso 32, passagem que provavelmente você já conhece, mas eu vou ler aqui. Aqui diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras de Jesus, irmãos, mostram que a verdade é libertadora, mas eu tenho que conhecer a verdade. E para Jesus não existem várias verdades. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Para Jesus existe uma única verdade. E você quer conhecer esta verdade? Será que você e eu hoje estamos dispostos a aceitar aquilo que Deus nos apresenta como verdade? Ou será que nós queremos neutralizar a verdade para vivermos a nossa verdade? Porque muitos hoje querem viver a sua própria verdade. A verdade de Deus não é tão significativa, porque Deus é amor, misericórdia, perdoa, e não importa o que eu faça, Ele sempre estará ao meu lado. A verdade, como é apresentado na igreja adventista, é uma verdade radical. Porque o adventista é fundamentalista, ele acredita na Bíblia. Olha que absurdo! Muitos pensam desse jeito. Você acredita na Bíblia? Você acredita mesmo que o homem foi criado do pó? A ciência pensa diferente de você. Você não é um homem científico, você é um homem de mente retrógrada, porque você acredita que o homem foi criado por Deus. Que é isso? E daí a pessoa começa a falar para você, a ciência já prova que a Terra tem milhões e milhões de anos. Ideia, por sinal, que é muito relativa, porque aonde estão os fundamentos reais disso, as provas científicas? Você não consegue encontrar em lugar nenhum. Você tem apenas especulações científicas datando a Terra, porque você não tem provas cabais da idade da Terra. Você não tem, a gente sabe que a Terra é antiga, mas quanto tempo ela tem? Nenhum cristão protestante sabe disso, nenhum judeu, e muito menos um cientista. Mas a verdade é que tudo tem sido relativizado de tal forma que já não se busca mais a verdade em si, como ela é. Porque a Bíblia propõe uma verdade, por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que hoje as pessoas buscam é cada um ter a sua verdade. E aí cada um faz tudo da forma que achar melhor, porque cada um tem a sua verdade. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja, dentro dela nós encontramos esse problema. E Jesus fala sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13 vai nos mostrar algo muito interessante. Em Mateus capítulo 13, você vai encontrar a partir do verso 24 a parábola do joio e do trigo. E você encontra a explicação da mesma a partir do verso 36. A parábola do joio e do trigo é importante para nós hoje, por quê? Porque Jesus mostra que joio e trigo cresceriam juntos na igreja. Veja o que diz aqui no capítulo 13, verso 30, onde diz assim. Veja o que Jesus diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no dia da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o ao meu celeiro. E no verso 49 ainda diz assim: assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou seja, veja bem, joio e trigo estão na igreja, e de acordo com a palavra de Jesus, tem que crescer juntos até o momento da colheita. E quem fará a colheita final? Só Jesus e os seus anjos. Eu e você hoje não temos o poder de separarmos pessoas. E exatamente joio e trigo crescendo juntos faz com que haja na igreja problemas de relativização quanto à verdade. E isso faz com que o adventismo, com o decorrer do tempo, seja neutralizado. E é sobre isso que eu estou buscando introduzir a mensagem com você hoje.
Temos entre nós, então, membros fiéis, adeptos à cultura do reino dos céus. Temos também membros fiéis, adeptos a todo tipo de cultura. E nós temos membros infiéis, que parecem estar adeptos à cultura do céu, mas que estão adeptos à cultura só da terra. Aqueles que são fiéis pregam o que vivem. Esses são os fiéis, pregam o que vivem, ou seja, a vida deles, o estilo de vida é a sua pregação. Já os adeptos à cultura, esses não precisam viver o que pregam, só precisam falar. Muitas vezes tem um conhecimento de Deus e de Jesus baseado em palavras, mas não em estilo de vida. Então eles falam assim, olha, eu tenho Cristo no meu coração, Deus me conhece, Ele está no meu coração. Ah, mas você, e o seu estilo de vida? O estilo de vida não importa, porque você não pode me julgar. Quem é você para julgar o teu irmão? Você não é ninguém para me julgar. Não, mas a Bíblia é um livro antigo. Você ainda está nessa de Bíblia. Você está interpretando errado a Bíblia, por sinal. Porque se você olhar o teólogo fulano, o pastor ciclano, a igreja tal, interpreta diferente de você. Aí você começa a ver a neutralização surgindo. E eu creio que esses pequenos parênteses que eu abri aqui, essas pequenas aspas com algumas frases que é possível que você já tenha ouvido na igreja, elas já tenham sido reais na sua vida. Às vezes chega uma pessoa querendo o bem dela e falando, olha meu amigo, mas olha você está... Não, você que não está entendendo direito. Quem é você para me julgar primeiro? Deus está no meu coração, Deus sabe quem eu sou, a salvação é individual, então se vira com a tua, eu me viro com a minha, e tem outra coisa. Você fala isso, mas tem fulano, ciclano e ciclano que falam aquilo. E estão vivendo do jeito que eu quero. E aí? Será que nós somos cristãos adventistas fundamentados na palavra? Ou somos cristãos adventistas fundamentados na cultura? Na realidade, a pergunta melhor seria, será que eu sou um cristão adventista ou um cristão evangélico? E daí você pode falar, mas há problema em ser cristão evangélico? Eu vou tentar te explicar isso a partir de agora. Nós podemos definir o cristão evangélico como aquele que segue um evangelho pautado em suas preferências e presente apenas nos evangelhos na carta de Paulo. Então o cristão evangélico, ele é parecido com um homem que surgiu lá no início da igreja cristã primitiva, chamado Marcion. Para Marcion, o que seria a Bíblia? A Bíblia seriam as cartas de Paulo e partes do evangelho que desprezassem a lei. Para Marcion isso era a Bíblia. E hoje existem muitos Marcions em nosso meio adventista. Pessoas que dizem, não, o que é importante é o que o evangelho diz, o importante é o que Paulo diz, como se Paulo falasse contra o restante da Bíblia. Como se o evangelho falasse contra o restante da Bíblia. Só que essas pessoas têm uma interpretação unilateral do que é a vontade de Deus. E nisso, o que é que essas pessoas começam a falar? O importante é Paulo, o importante são suas cartas, o importante é o evangelho. O Antigo Testamento deixa para lá. Que negócio é esse de fidelidade? Que negócio é esse de 10 mandamentos? Isso é papo furado. E isso começa a atingir a igreja não no âmago. Ou seja, não começa a atingir na guarda do sábado, que é o âmago. Não é na volta de Jesus que é o âmago, mas nas beiradas. Na realidade, isso começa a atingir a igreja como se nós olhássemos para uma pizza. E você pensasse em pessoas que vão comendo só pelas beiradas, pelas bordas, até chegarem no centro. Mas demoram para chegar no centro, mas um dia, lentamente chegarão no centro e mudarão o centro. E por que isso acontece? Porque na realidade o centro da vida delas, a cosmovisão delas, a visão que elas têm de mundo, está baseada mais na cultura da terra do que no plano celestial de Deus para a sua vida. Já o adventista, o cristão adventista, ele é aquele que segue a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, o cristão adventista, ele crê sim, de que o mundo foi criado literalmente em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. O verdadeiro cristão adventista, ele crê na validade dos 10 mandamentos, ainda no século 21, numa era pós-moderna. Ele crê que o sábado é importante, mesmo que todas as empresas queiram trabalhar no sábado, em especial a empresa que ele trabalha. Ele também crê no juízo próximo e eminente de Jesus. Deus é misericórdia, mas trará juízo sobre a terra. O verdadeiro cristão adventista, ele vai crer que haverá um milênio, e após o milênio esse mundo será restaurado e viveremos num mundo restaurado com Deus por toda a eternidade. Com certeza a teologia adventista não é perfeita. Não é, porque nenhuma teologia é perfeita. Mas se você é adventista, você deve no mínimo crer que você é adventista. Porque a ideia adventista, a teologia adventista é a que mais se aproxima da verdade, conforme Jesus diz em João capítulo 8, verso 32. Porque se eu não creio nisso, por que eu sou um adventista?
Se a minha igreja é igual a qualquer outra, por que eu não estou em qualquer outra? Até porque seria bem mais fácil não ter que não trabalhar aos sábados e não ter que me privar da carne de porco. Seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil ter uma vida livre no sentido da sexualidade. Seria muito mais fácil viver de acordo com a cultura do nosso tempo. Por que eu sou adventista? Se eu não creio nos fundamentos da crença adventista bíblica, do cristianismo bíblico. Você deve ser adventista então por convicção. Não por escolha, porque a igreja adventista é bonita, porque tem a TV Novo Tempo que é legal. Não é por isso que nós somos adventistas. Não é porque tem um clube de desbravadores que é bacana, um clube de aventureiros que cuida das crianças. Não é por isso que você deve ser adventista, mas por convicção de que aqui você encontra a melhor demonstração humana e falha da verdade. É por isso. Na realidade, se a igreja adventista fosse apenas mais uma igreja entre todas as outras, como as marcas de pão que você tem no mercado para comprar, você só precisaria matar a fome, não importa qual é a marca. É claro que tem gente que gosta mais de uma marca do que de outra. Por quê? Porque aquela marca é considerada melhor para aquela pessoa. E por que o adventismo é melhor para você? Será que é só porque você tem amigos aqui? Porque se você tem amigos aqui, você pode ter amigos fora daqui também. Eu creio que você é uma pessoa sociável e pode fazer amigos em vários lugares. Para ter valor, o nosso adventismo, então, ele tem que estar imerso no cristianismo prático, no cristianismo real. Até porque um dos grandes filósofos da humanidade, chamado Friedrich Nietzsche, ele certa vez disse que o melhor argumento contra o cristianismo são os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não vivem aquilo que eles pregam. O melhor argumento contra o adventismo é você se dizer adventista e não viver como um adventista, mas viver como um evangélico. E com isso eu não estou querendo criticar o evangélico, nem minimizar a importância do evangélico. O que eu quero dizer é que se você é adventista, você faz parte de um movimento profético, fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. E isso tem que nortear a sua vida. Se você é apenas mais um entre muitos cristãos, então, em realidade, você verdadeiramente não é adventista. Você não é. Tente compreender isso. O meu cristianismo, então, em meio ao contexto do mundo em que eu vivo, ele tem que responder à pergunta: estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Por que eu realmente sou um adventista? Quais são as minhas convicções? Se como adventista nós perdemos, por exemplo, a visão apocalíptica, nós perdemos a nossa própria razão de existir. Nós somos um povo, o povo da profecia, e amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero ler esses versos com você. Nós somos o povo do cumprimento de Apocalipse capítulo 10, verso 11, e eu quero ler com você essa passagem, por favor. Apocalipse 10, 11 diz assim, ó: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Por que essa passagem está aqui? Se você quer saber o porquê, amanhã nós vamos falar sobre isso. Então participe amanhã. Amanhã nós vamos explicar o porquê. Por que essa passagem é importante para a teologia adventista? Agora, se eu tenho que pregar, o que eu tenho que pregar? Nós como adventistas falamos muito que temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Vamos às 3 mensagens angélicas, capítulo 11 do Apocalipse. Capítulo 11, verso 14. Às vezes você ainda, ao ler o capítulo 10, verso 11, nem entende o contexto daquilo. Se você não entende, amanhã, a partir das 19 horas, você terá a oportunidade de entender. Agora o capítulo 14, verso 6 em diante, traz a mensagem que deve ser pregada. Qual o significado dela? Vamos ver aqui. Hoje eu não vou falar sobre o significado eu vou falar amanhã. Mas hoje eu quero ler a mensagem para você conhecer, porque às vezes você é adventista e você já ouviu falar das 3 mensagens angélicas, mas nem sabe onde elas estão. O que mostra que o seu adventismo, ele ainda não está fundamentado naquilo que deveria estar, que é a palavra de Deus. Aqui no capítulo 14, versos 6 a 12, diz assim, ó. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno,
para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Seguiu-se a este um terceiro, o outro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Criador. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O que essas três mensagens angélicas querem dizer? Você hoje é adventista, você sabe o que isso significa? Eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que você não tenha ouvido isso até hoje. Se você não ouviu, hoje é o dia de ouvir. Isso é o fundamento do movimento profético. E você sabe o que é isso? Se você não sabe, você está fundamentado no quê? Daí você pode falar: pastor, mas então a gente está fundamentado em duas passagens da Bíblia? Não. Nós estamos fundamentados em toda a Bíblia, mas como movimento profético, estas passagens são importantes. E por que muitas vezes não conhecemos? Daí você fala assim: mas você também não vai explicar? Eu vou amanhã. Então você assiste amanhã, porque eu não tenho tempo para explicar hoje. Amanhã a gente explica. Mas e aí? Você está disposto realmente a ser um adventista ou a ser apenas um evangélico adventista? Um cristão evangélico adventista? Se somos apenas mais um entre os evangélicos, então não temos razão para existirmos como denominação. A gente poderia mudar a placa e colocar qualquer placa. A mais bonita, a mais legal. A gente vê uma placa bem bonitona, quem sabe mais bonita do que a placa da igreja adventista, com um nome mais atraente, colocamos aí. Tem um nome, por exemplo, que quando eu era criança me chamou muita atenção. Quando eu era criança não, quando eu era mais jovem, não era criança, tá? Me desculpem, eu confundi. Quando eu era mais jovem me chamou muita atenção, Bola de Neve. Eu achei um nome legal. A gente podia ter um nome desse, nada contra a Bola de Neve. Nem entendo direito o que eles creem, mas a gente poderia ter um nome desse. Estava bem. Se é só para ser mais um mesmo, vamos botar qualquer nome aí na frente. Entenda, com isso eu não estou querendo dizer que você é superior a alguém. Eu estou dizendo que você faz parte de um movimento profético, que tem um fundamento. E você deve entender isso. Então, qualquer igreja pode ser uma boa igreja. Tenho certeza que a Bola de Neve é boa, a Universal é boa, a Internacional é boa, a Mundial é boa, a Assembleia é boa, a Batista é boa, a Católica é boa. Todas as igrejas podem ser boas, até o Espiritismo é bom, o Islamismo é bom. Toda igreja tem um lado positivo. Então entenda, se você fala: não, mas eu estou lá porque a igreja é boa. Qualquer igreja pode ser uma boa igreja. Mas somente uma pode portar a maior verdade. E nós acreditamos que como movimento profético, nós somos aqueles que portam a maior verdade. O problema é que nós temos minimizado a verdade, enfatizarmos semelhança com o restante do mundo cristão. Nós, como adventistas, temos deixado a verdade um pouco de lado, para a gente mostrar que nós somos parecidos. Ah, eu sou parecido com ele, eu corto o cabelo igual. Ah, eu visto uma roupa igual. Ah, eu falo igual. Ah, minha Bíblia é igual. Ah, a capa da Bíblia é igual. Estamos querendo ser parecidos demais. Enfatizamos demais a semelhança. Minimizamos a diferença. E isso faz com que cada dia nos tornemos iguais. Isso acontece, por exemplo, quando em vez de valorizarmos Ellen White como a mensageira do Senhor, a autora inspirada, a profetisa do remanescente no tempo do fim, nós apresentamos ela como uma autora devocional, pastoral. Falamos que ela é simplesmente uma escritora cristã. E quantas vezes? E eu vou te dizer a verdade, não fazendo uma crítica a ninguém, mas dói no meu coração quando a pessoa fala assim: ah, a escritora cristã Ellen White. Eu prefiro que fale Ellen White. Eu prefiro que fale Ellen White falou isso. Porque às vezes a pessoa fala escritora cristã minimizando. O objetivo é tentar fazer ela ficar bem pequenininha. Como se a gente tivesse até vergonha dela. Outros falam a vovó White. Ou ela era vovó de alguém, não é minha. Minha vovó chamava Angelina. Até os 18 anos eu tive a presença dela. Depois ela descansou no Senhor. A vovó White. Ellen White foi a mensageira do Senhor. A profetisa do remanescente no tempo do fim.
Mas parece que nós não temos mais coragem de falar isso. A nossa música, os nossos costumes, eles estão se adequando cada vez mais às músicas e costumes, não somente do mundo, mas principalmente daqueles que professam ser cristãos, mas que se adaptam plenamente ao mundo. A gente está parecido cada vez mais com o nosso meio, e cada vez estamos impactando menos o meio para parecer com Jesus. Você já parou para pensar nisso? Parecemos com o meio. Cada dia somos mais parecidos com todos. E cada vez todos estão mais distantes do plano de Deus. Cada vez todos estão mais distantes da semelhança com Cristo. E Cristo foi contra a cultura. Parece que aí é que está o grande problema. Não conseguimos ser contra, mas Cristo foi contra, e como discípulos dele deveríamos seguir os seus passos. Jesus não afirmava apenas a existência da verdade, mas ele tinha e vivia a verdade, e ele falava com autoridade. Provavelmente Jesus não se encaixaria na sociedade do século 21, pois ele era contra a cultura de sua época. Ele pregava a cultura do céu, numa época onde era pregada a tradição humana. Jesus era politicamente incorreto, por isso que ele era perseguido por fariseus, escribas e saduceus, porque se ele fosse politicamente correto, esses homens o levantariam. Mas a missão dele não era agradar a fariseus, escribas e saduceus, a missão dele era agradar o Pai. E qual é a nossa missão hoje como adventistas? Agradar pessoas ou agradarmos a Deus? Com isso eu não estou querendo dizer que você não tem que ter sensibilidade na hora de pregar. Você tem que ter sensibilidade, mas o seu objetivo sempre é agradar a Deus, e Jesus falava com sensibilidade. Ele não chegava todo dia quebrando banca e fazendo purificação do templo, não era todo dia que ele fazia isso. Muito bem. Se ele fosse apenas mais um pregador, provavelmente o cristianismo teria sido apenas uma pequena seita lá do Oriente Médio, e não teria sobrevivido por milênios. Se sobreviveu, não é só porque ele ressuscitou, mas sobreviveu porque ele tinha uma mensagem distintiva para pregar às pessoas. As principais denominações cristãs da nossa época estão perdendo a sua raiz, a sua origem, e por se parecerem cada vez mais com a cultura, estão em pleno declínio. Você pode olhar, por exemplo, algumas pesquisas americanas, os Estados Unidos, o país que teve a sua origem no protestantismo. Nos Estados Unidos, entre as décadas de 60 e 90, os presbiterianos perderam, em 30 anos, 34% dos seus membros. E não perderam só porque muitos morreram, porque é claro que durante 30 anos muita gente morre. Mas eles perderam porque muitos morreram e ninguém assumiu aquele lugar. Então eles perderam 34% dos seus membros em 30 anos. Os metodistas, igreja de onde surgiu a família de Ellen Gold Harmon, que é a Ellen White que eu falei para vocês, se tornou White depois do casamento, né? Alguém pode até pensar que ela é Ellen White desde bebê, mas não era. Primeiro era Ellen Gold Harmon, se casou com Tiago White, se tornou Ellen Gold White. Só que essa Ellen White, ela veio do metodismo para o adventismo. E a igreja metodista nos últimos anos, nos Estados Unidos, perdeu 21% dos seus membros. Já a igreja episcopal, então, se parecendo tanto com a cultura ao redor, ordenando, por exemplo, homossexuais ao ministério. A igreja episcopal perdeu 50% dos seus membros nos últimos anos. Hoje, como adventistas do sétimo dia, se nós formos na onda da cultura, nós corremos o risco de nos tornarmos estéreis e desaparecermos com o tempo. E você quer que a sua igreja morra e desapareça? Quando a gente pensa então agora na esterilização, a falta de produtividade da igreja, nós vemos que se permanecermos em um caminho aonde o fundamentalismo bíblico é desprestigiado, aonde não sabemos qual é a nossa raiz, aonde pensamos que somos como todos os outros, a religião será neutralizada e brevemente, em poucas gerações, nós iremos desaparecer também. A nossa mensagem perde força e importância quando a base apocalíptica é abandonada. Como pastor no meu ministério, todos os anos eu tento fazer algum seminário do Apocalipse. Nesse momento nós estamos fazendo um pelo Zoom. Quando estávamos aqui tendo os cultos regulares, nos meses de fevereiro e março, estávamos fazendo um seminário. Nós não podemos perder a base apocalíptica nunca. Até porque se para alguns o Apocalipse é um livro de desespero, tristeza e terror, Deus o apresenta como uma revelação para a nossa salvação.
É nisso que devemos nos apegar. O Apocalipse é uma revelação para você e para mim. O nosso papel profético não pode ser secundário. Nós somos a igreja da profecia bíblica. Nós somos o remanescente de Deus no tempo do fim. Nós somos os continuadores da reforma protestante. É isso que nós somos como adventistas. Sabe que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E o islamismo é fundamentalista, é fundamentado no Alcorão. E o islâmico não vende suas tradições por causa de ninguém. Eu tenho uma foto em casa que eu não trouxe, mas que eu tirei ela na cidade de Chicago. Um dia eu estava lá. Eu estava lá na cidade de Chicago e de repente no estacionamento do mercado, fui comprar uns negocinhos lá, eu vi um homem tirar do seu carro, um carro branco, não lembro a marca, mas eu vi ele tirar um tapetinho. Ele colocou no chão o tapete e ele se prostrou naquele tapete e começou a fazer as orações dele. Ele era o quê? Ele era um islâmico. Chegou a hora da oração da tarde, ele não teve medo nenhum, no estacionamento do mercado, de colocar seu tapete no chão e orar. Num outro momento, eu estava na cidade de Nova York. E ali, eu estava no aeroporto esperando para embarcar. E eu vi um grupo de judeus, ao raiar do sol, fazendo suas orações matinais. Colocando lá todos os aparatos religiosos deles e fazendo a oração, porque eles não têm medo de mostrar quem eles são. A pergunta que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, hoje é: agora você não vai poder ir porque está tudo fechado. Mas lá em fevereiro, quando você ia no McDonald's, você pode falar, pastor, mas eu não vou pedir a bênção pelo hambúrguer, que é um lanche ruim. Mas você está comendo. Você não vai pedir a bênção pelo alimento, não? Ou será que você faz assim, ó, o mesmo de ontem, amém? Vamos comer. O que você faz? Já parou para pensar nisso? Será que você tem proclamado, testemunhado quem você é, ou você tem omitido, escondido? Se sacrificarmos nossas crenças e estilo de vida, buscando nos adaptar ao mundo contemporâneo, nós receberemos os aplausos do mundo. Isso é verdade, todo mundo vai gostar da gente, vai falar como aquele cara legal, descolado, que pastor gente boa, que igreja da hora, vão dizer mesmo. Mas dificilmente cumpriremos a missão. Nós deixaremos de crescer e vamos morrer agradando o mundo e desagradando a Deus. No cristianismo, as igrejas que mais crescem são as conservadoras, observe isso. Por exemplo, a igreja adventista hoje ainda tem um impacto mundial maior do que boa parte das denominações tradicionais, porque ainda é fundamentada na Bíblia. Pois boa parte das pessoas estão em busca de uma igreja que esteja acima da cultura, que possua a verdade como apresentada na Bíblia e não firmada em tradições. E a nossa verdade tem que ser apresentada na Bíblia. Outro dia, vendo algumas discussões na internet, eu vi ali 2 fatos que me chamaram a atenção. Um fato de uma pessoa dizendo que a igreja adventista era muito fundamentada em tradições e por isso proibia algumas determinadas coisas. Algumas que estão no manual da igreja e a pessoa criticava e que estão nos livros de Ellen White. E aí, ao ver aquilo ali, eu vi uma outra pessoa que disse assim, não, mas é assim mesmo. A tradição ela está muito acima de tudo e a gente não consegue defender algumas coisas na Bíblia mesmo. Sabe por que às vezes as pessoas não conseguem defender na Bíblia? Porque não estudam a Bíblia. Não fazem uma exegese correta. Eu tenho um colega, que eu não posso citar o nome dele aqui, mas que num determinado grupo de internet ele colocou, às vezes, nós falamos que esse ponto aí não é defendido na Bíblia, porque não estamos interpretando esse ponto, não fazemos a exegese. E aí eu vi outras pessoas dizendo para ele, você está dizendo que a gente não estuda? Você acha que só a sua verdade é certa? Basicamente falaram para ele assim, você é um legalista, porque você quer defender esse ponto aí. Eu já vi líderes, infelizmente, porque posição de liderança são as mais variadas, dizendo, por exemplo, que você pode adorar em qualquer dia, que o sábado não é tão relevante assim. O que nós estamos fazendo com a nossa crença? Outro dia, vendo um outro vídeo na internet, que mandaram para mim, vídeo de um homem, um líder religioso, não vou dizer de qual denominação, quase falei, não posso falar. E aquele homem falava assim, o adventismo acredita em fantasia. O adventismo, por exemplo, acredita no sábado porque eles estão firmados no Antigo Testamento. Mas nós acreditamos no clero, na igreja, e por isso domingo é o dia de guarda. Faço uma pergunta para você.
Você prefere estar fundamentado no clero e na igreja ou fundamentado no Antigo Testamento? Com isso eu não estou dizendo que o sábado só está no Antigo Testamento. Eu estou tentando usar as palavras daquela pessoa. Você prefere estar fundamentado no Antigo Testamento, palavra de Deus, ou no clero, pensamento humano? No que você prefere estar fundamentado? Será que é uma ilusão realmente estar fundamentado no Antigo Testamento? E será que é uma virtude acreditar no clero, nos grandes homens da igreja, nos grandes pensadores, nos grandes filósofos? Aonde está a virtude? Em acreditar mais nos homens do que em Deus? Aonde está a virtude nisso? Não há nada de errado em sermos relevantes. Na realidade eu estudo muito sobre isso. Eu tenho vários livros sobre contextualização na minha casa e tenho feito um MBA nesse ponto. Então não há nada de errado em ser relevante, em conhecer a cultura, em pregar de acordo com a linguagem da cultura. Não há nada de errado nisso. O problema é sermos absolvidos pela cultura. O problema não é nos achegarmos às pessoas, porque o próprio Jesus se achegou às pessoas, se misturava com elas, como alguém que lhes desejava o bem, mas ele se misturava para mudar. E você hoje tem se misturado para quê? Às vezes você tem se misturado só para ser igual. E aí como fica a situação? O cristianismo saudável e a igreja verdadeira devem estar acima da cultura. Não podem desprezar a cultura, mas tem que entender que os costumes da cultura têm que ser descartáveis em muitos aspectos. Até porque nós somos a cultura. Se hoje eu uso um terno, uma gravata, é por causa da cultura. Não é porque a igreja adventista está pedindo isso para mim, porque ela não pede. Nem Deus me pede isso. É a minha cultura, a cultura da minha época. Eu sou um homem do meu tempo. Então existem aspectos culturais que nós vamos assimilar, desde que eles não estejam contrários ao assim diz o Senhor. E aí é que está o problema. Aí é que você tem que ser como Jesus, andar na contramão do mundo, porque o assim diz o Senhor deve ter prevalência sobre sua vida. Jesus, no Sermão da Montanha de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, ele demonstra claramente que o sistema de valores dele era muito diferente do sistema cultural de sua época e dos valores de sua época. Isso não quer dizer de forma nenhuma que devemos desprezar plenamente a cultura, mas também não devemos nos adequar a ela. Devemos sim, dentro da nossa cultura, como adventistas, proclamarmos a mensagem profética para o nosso tempo. Se possível, em uma linguagem, em uma forma que a cultura atual possa assimilar a mensagem. Se possível, numa forma que eles consigam assimilar. Então nós não devemos viver para sermos assimilados pelo mundo, como diz no primeiro livro de João. E eu queria ler esta passagem com você nesse momento. Primeiro livro de João. Primeiro livro de João, no capítulo 2. Primeiro livro de João, no capítulo 2, a partir do verso 15, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você quer a vida eterna? Você quer a salvação? Faça a vontade de Deus. Nós devemos pregar, nós devemos levar Jesus às pessoas, e não um Jesus diluído, mas o Jesus na totalidade da sua essência e da sua verdade. Temos que pregar na linguagem das pessoas, mas temos que pregar a verdade bíblica. Nós não devemos nos adaptar a elas, vivendo o estilo de vida violento que elas vivem, de sexo ilícito que elas vivem, de diversões e orgias profanas que elas vivem. Mas muitas vezes devemos buscar lá elas, em meio ao lugar onde elas estão, mostrando para elas as vantagens de vivermos uma vida semelhante a de Jesus. Nós não devemos nos conformar com uma cultura onde jogadores de futebol, por mais talentosos que sejam, ganham milhões, enquanto os professores que formam o conhecimento de toda a humanidade ganham uma miséria. Nós não devemos querer sermos as estrelas, mas devemos querer fazer o certo.
Porque na realidade a luz é Jesus e não nós. Virtudes cristãs são contraculturais, eram na Bíblia e são hoje também. Princípios como amar o inimigo, recompensar os mansos, que foi o que Jesus disse. Amar o inimigo e recompensar o manso é totalmente contrário ao pagamento atual e ao parâmetro do mundo atual, porque o parâmetro de Deus é diferente do parâmetro do mundo. Por isso que hoje somos chamados a termos um despertamento, para não neutralizarmos o adventismo e entendermos que nós somos a igreja da profecia bíblica, a igreja apocalíptica. Nós somos essa igreja. A profecia, o Cristo que é revelado e fundamentado no Apocalipse, ele tem que ser proclamado por nós. Apocalipse 1:18, por exemplo, diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e nós devemos entender isso. O Apocalipse nos capítulos 1-3 mostra que ele é o Senhor da igreja. Uma pergunta que eu te faço, ele tem sido o Senhor da sua vida? No Apocalipse capítulo 4 e 5, vemos ele como o cordeiro que morreu, o leão da tribo de Judá que venceu. E aí eu faria a pergunta para você, ele é realmente o leão da tribo de Judá? Você vê Jesus como um vencedor e você quer vencer ao lado dele? Ou às vezes você olha para você, olha para a igreja e olha para o seu cristianismo e se sente um derrotado? Apocalipse 6 mostra que ele é o único digno de abrir os 7 selos que nós vamos estudar hoje. Você entende por que ele é digno de abrir os 7 selos? E você sabe que mensagem está presente ali? Porque isso deveria estar presente em nossa mente. O 12 mostra que ele é aquele que venceu o dragão. E quantas vezes temos nos submetido à vontade do dragão, porque não temos forças. E pior do que não ter forças é nem saber onde buscar forças. É não saber quem é a fonte do poder para fazer de você um vencedor. No capítulo 14, vemos que ele vem nas nuvens para salvar o remanescente fiel. E você e eu somos esse remanescente. Você quer verdadeiramente ser o remanescente? Ainda no 19, mostra ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você quer permitir que Deus seja o Senhor e o Rei da tua vida? Às vezes hoje estamos permitindo que muitas coisas estejam ao nosso redor. Às vezes no mundo de hoje passamos por conflitos imensos. Nós até vemos de forma bem distante Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós esquecemos que existe um grande conflito, e nesse conflito somos chamados para sermos embaixadores, representantes de Jesus. Por isso que nessa manhã de sábado, meu querido amigo, eu faço um apelo a você. Um apelo para que você volte para a origem. Um apelo para que você volte para a verdade bíblica. Para que você entenda que como adventistas nós somos um povo distintivo. Nós somos realmente diferentes. Não porque somos maiores ou melhores, mas nós somos diferentes porque nos propomos seguir a palavra de Deus. A reforma protestante começou seguindo a palavra. E você, quer hoje seguir a palavra ou você quer seguir os seus próprios caminhos? Nesta manhã, nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto você estiver ouvindo essa música, faço um convite a você. Faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Deus para que você possa tomar uma decisão em sua vida. E a decisão é essa: ou seguir a Deus e fazer a sua vontade, ou continuar vivendo nesse mundo sem fazer a diferença. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para proclamar a verdade às pessoas. Mas qual será a sua escolha? Qual será a sua decisão? Nesta manhã de sábado você tem a oportunidade de decidir. Você tem a oportunidade de desejar crescer. Você tem a oportunidade de buscar conhecer mais. Não para ser igual ao mundo, ou igual àqueles que aceitam a verdade pela metade, mas para ser igual a Jesus e proclamar a verdade como ela é em Cristo, na beleza de seu sacrifício, de sua santidade e do seu senhorio, pois Ele é a fonte do poder. E Ele quer que você e eu, como remanescentes no tempo do fim, preguemos a verdade que é fonte de poder às pessoas. Enquanto você estiver ouvindo a música que será cantada, ore aí na sua casa. Peça força a Deus para fazer a vontade dEle.
final nós estaremos orando com você. E amanhã, vamos buscar mostrar para você a origem do Adventismo profeticamente. E a importância das 3 mensagens angélicas na sua vida.